E é realmente com muita alegria que a gente está, então, com o pastor Werner e a Inge, um carinho especial por vários motivos, pelo período que eles estiveram aqui, em especial porque serem meus compadres, né? O Renato é afilhado, então a gente tem uma história comum. Entraram a comunidade e a paróquia, nós estamos celebrando 45 anos esse ano, então, em termos de paróquia. Já conversamos com o pastor João, falamos com o pastor Ehlert e esposa. Então, hoje a gente queria dar umas boas-vindas para vocês aqui. Não sei se o pastor e pastor querem falar umas boas-vindas, depois a gente vai para o primeiro assunto. Newton, eu gostaria de trazer a palavra do dia de hoje, das 100, que são muito significativas quando a gente conversa sobre a história da comunidade também. E 45 anos é uma história, uma bonita história. E as palavras para este dia 28 de outubro são muito significativas. Salmo 18, versículo 31 diz assim: somente Deus é a nossa rocha. Somente Deus é a nossa rocha. E 1 Coríntios 3:11, Deus já pôs Jesus como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. 45 anos de história, de caminhada, mas o alicerce continua sendo o mesmo, né? E é com este alicerce que nós queremos continuar a história, os próximos 45 e assim vai, né? Que sejam bem-vindos aí, Inge e Werner, né? Que a gente possa ter um bom momento de diálogo e de partilha, assim. Está sendo para nós também, como pastores aqui, está sendo muito bacana poder ouvir a partilha de vocês, né? Dos colegas que tiveram antes aqui. A gente tem aprendido e também compreendido muitas coisas que fazem parte da caminhada aí da história da Paróquia Cristo Salvador. Que bom que vocês concordaram aí, se dispuseram a estar conosco nessa tarde. Bom, vamos passar a palavra para o pastor e para a Inha. 3 momentos. O primeiro momento é a gente ouvir um pouco de vocês e relembrar como foi esse envio para a comunidade de Martin Luther, né? E paróquia, na época era a Paróquia Norte. Alguma coisa aconteceu no período que vocês estavam aqui, mudou de nome a paróquia, né? Como é que foi chegar em Curitiba e estar na comunidade? Primeiramente, nosso boa tarde a todos vocês, a toda a comunidade. Que a paz de Cristo esteja conosco também nesses momentos de diálogo e de relato sobre a história da comunidade. Boa tarde para vocês. Feliz da vida de ver vocês, de falar com Curitiba de novo. Tenho saudades, sabe? Muitas saudades de lá. A nossa ida a Curitiba se deu a partir de fevereiro de 1988. Nós estávamos gozando férias em Curitiba, onde moravam os pais da Inge. E quando chegamos em Curitiba, de férias, soube que meu pai estava hospitalizado em Rio Negro. E aí as férias foram amadurecendo a ideia, se nós queremos ficar com os pais ainda, conviver com eles, tanto da Inge como os meus, então está na hora de nós virmos mais perto. Nós estávamos, na época, trabalhando na comunidade Petrópolis, no Rio de Janeiro, na Serra do Rio de Janeiro. Na época das férias, a gente soube também que a paróquia Nordeste estava vagando, o pastor Ehlert estava saindo, e nós, ainda durante as férias, fizemos uma visita a Efride, na casa pastoral, e conversamos como era a comunidade, como ela estava trabalhando. E se havia interesse de quem sabe nós assumirmos o trabalho ali. E foi a partir daí que amadureceu a ideia. Nós voltamos das férias, logo 2 semanas depois voltamos a Curitiba para nos apresentar. Nos apresentamos na igreja, a diretoria, pessoas interessadas, para nos sabatinar, e eu fiz uma pequena reflexão na época. Ainda tem uma coisa importante colocar sobre esse primeiro encontro, se vão ser aceitos ou não. Minha primeira dor de cabeça na comunidade foi aquela apresentação, que um dos senhores levantou
e perguntou assim, e a senhora vai fazer o quê aqui na comunidade? E isso me causou falta de sono durante a noite, aquilo foi mexendo muito comigo. Será que é a vontade de Deus a gente vir para cá? Nós estamos tão bem em Petrópolis. Então, eu fiquei assim em dúvida, será que eu vou conseguir ir ao encontro da comunidade aqui em Curitiba? Ainda completando essa parte, eu coloquei a comunidade na época que eu não poderia assumir logo Curitiba a partir dos próximos meses, somente a partir de 1º de julho, porque eu tinha compromisso com a comunidade em Petrópolis. E a comunidade Paróquia Nordeste acabou aceitando, pastor Eilert ainda substituiu até que eu pudesse assumir. Assim, em fins de junho, nós mudamos de Petrópolis para Curitiba e entramos na casa onde morava o pastor Eilert e iniciamos o nosso trabalho no dia 1º de julho de 1988. E o ninho já estava vazio, né? Os filhos já estavam voando, né? O nosso ninho já estava vazio, sim. Nós fomos só o casal foi para Curitiba. A Miriam já estava na Gol, na Varig, né? Klaus estava fazendo teologia e a Dag estava casada Em Joaçaba. Em Joaçaba, isso. Isso. Eu lembro que vieram só vocês dois. Sim. Desde Petrópolis, nós já estamos sozinhos como casal. Os nossos 3 filhos, a partir de 18 anos, saíram de casa. Que bonito, né, pastores? Assim, como as coisas no plano de Deus fluem, né? Vocês vindo, a conversa informal, que logo em seguida fechou a oportunidade de ficar conosco. Então, realmente, a gente vê que muitas coisas acontecem, a gente não entende porquê, de uma forma tão rápida e bonita, e assim vocês se juntaram a nós, né? Uma curiosidade ainda. Nós estávamos 10 dias na casa pastoral, quando fomos surpreendidos ao voltarmos domingo à noitinha da casa dos pais da Inge, que tinham arrombado a casa. Depois de 10 dias dentro da casa pastoral, atrás da igreja. E levaram o que podiam. Ainda estavam nas caixas as coisas, estava bem fácil. Inclusive, ganhamos uma televisão nova na primeira semana do sogro, o pai da Inge, e a televisão nova levaram, a velha deixaram. E entraram, sabe aonde? Pelo alçapão. Aquele que dava na despensa. Destelharam a casa e entraram por ali, daí abriram a casa toda e limparam, sabe? Newton, me chamou a atenção nesse relato aqui, né? Também a fala da Inge, né? Aquilo que a gente já trouxe um pouquinho na semana passada, quando a dona Elfride também partilhou algumas coisas, o quanto que a gente teve que abrir mão, e a mulher teve que abrir mão, e no caso aqui já, né, o que você vai trazer junto? Afinal de contas, o pastor era o pastor Werner, né, mas anos atrás não era essa a mentalidade, era uma família pastoral que vinha, né, então, se o pastor tinha suas incumbências, a esposa tinha as suas outras tantas incumbências, mas era só ele que era o pastor remunerado, assim, né? Então, o quanto isso também, talvez em muitas situações, como você mesmo disse, né, Inge, te deixou noite sem dormir e sem pensar, e agora o que eu vou ainda ter que fazer para isso dar certo, né? Sim, no lugar da Elfride, né? Mas pegando carona nesse começo, obviamente teve essa dificuldade, o contratempo da casa arrombada, mas isso não desanimou vocês no ministério e no trabalho, né? Nos conta assim, pastor, e também Inher, né? No passado a gente celebrou 40 anos de coral aqui, né? Você também fez parte disso. Como é que foi o trabalho na comunidade? Como é que vocês foram recebidos? Que aspectos, assim, foram importantes para vocês nessa caminhada dentro da comunidade e dentro da paróquia?
uma das questões que eu sempre tive presente na minha vida ministerial foi nunca desfazer o que o antecessor fez. Nós assumimos o trabalho que pastor Ehlert e Dodai Fried estavam desenvolvendo na comunidade, com todos os grupos que tinha na época. Mas já a partir do segundo ano que estávamos em Curitiba, 89, nós começamos a criar novos grupos de casais. Havia só um grupo, inclusive, Newton faz parte do primeiro grupo de casais da comunidade. Então, criamos novos grupos, e quando saímos, em fim de 2001, havia 7 grupos de casais. Então, o trabalho se desenvolveu bastante nos grupos de casais, nos grupos de oase, grupos de estudos bíblicos, que continuaram com os colaboradores que eram preparados mensalmente, trabalho de visitação. Me lembro que quantas e quantas vezes, para poupar o carro e a despesa do carro, eu saía de bicicleta, entregar jornal, boletim nas famílias, e fazendo isso tudo de bicicleta, levando a bagagem na garupa. Não sei se você lembra do meu tempo de bicicleta. Sim, pastor, eu lembro com muito carinho a bicicleta, também os grupos de visitação que estavam distribuídos, né, para fazer o trabalho. E com relação ao grupo de casais, me permite só um adendo, né? Realmente foi um momento em que realmente houve, né, dos estudos bíblicos na comunidade, que eram com o pastor Chell e Ehlert, onde houve essa expansão, mas contigo realmente diversos grupos, e o grupo Jerusalém foi um dos primeiros grupos de casais. Eram os retiros, né? Lembra dos retiros na Vila Elza, lá em São Bento? Quanta lembrança bonita dos retiros anuais. A gente esperava, assim, muito ansioso. Como é que era para vocês o preparo desses retiros? Só falando um pouco de grupo de casais, né? Esse foi um dos trabalhos que a gente fez em todas as paróquias onde nós passamos. Trabalho de passeio com grupo das comunidades. Eu trabalho com retiros também de fim de semana, em que sempre preparávamos um tema e desenvolvíamos o tema durante o fim de semana com os grupos de casais. E os passeios eram para realmente, principalmente as oásis, ter assim uma coisa diferente do que a reunião no salão cada semana. Então a gente costumava fazer muitos passeios para dar um outro ar e uma outra convivência também para as senhoras da oásis. Mas, além do trabalho da comunidade de Martin Luther, não podemos esquecer que já na época nós éramos paróquia Nordeste e que Pinhais e Guarituba tinham já o seu segundo pastorado da paróquia Nordeste. Trabalho já bem desenvolvido quando nós chegamos a Curitiba. Mas, lembrando do pastor Shell, que falou da missão, e que havia grupos de estudos bíblicos em muitos lugares, também na área de Colombo, havia grupos de estudos bíblicos, desde o pastor Shell e o pastor Ehlert. E aproveitando o gancho da missão, em todas as paróquias onde eu trabalhei, sempre tive esta visão de olhar para fora da comunidade sede. E foi aí que começamos a visitar e a conversar com as famílias da área de Colombo, de Rio Verde, a divisa com Curitiba, e em Quatro Barras, perto de Quatro Barras, Colombo também. Assim que, nos anos que nós trabalhamos em Curitiba, foram comprados terreno, casa em Rio Verde, depois construção de salão e igreja. Na comunidade de Trindade, começou com a aquisição de 2 lotes, depois construção de um salão onde aconteciam os cultos e encontros da comunidade, e mais tarde, depois, a igreja. Lembrando que essas 2 comunidades foram apoiadas integralmente a partir da comunidade de Martin Luther. Em Rio Verde, a comunidade da Paz, a primeira propriedade foi comprada com dinheiro da obra Gustavo Adolfo, porque foi um projeto missionário de 5 anos, recebendo o dinheiro da obra Gustavo Adolfo. E ao invés de nós alugarmos uma casa durante 5 anos, a gente calculou é mais fácil comprar logo uma casa que é da comunidade, assim foi feito. E ainda nos últimos anos em Curitiba,
nós tínhamos mais 2 projetos de comunidade. Um era no bairro Santa Cândida e outro no bairro Alto. Santa Cândida chegamos, inclusive, quase a comprar o terreno. Hélio Vinta, na época, ele disse, olha, eu adianto o dinheiro para vocês comprarem o terreno. Mas daí houve a minha eleição para pastor sinodal, eu acabei saindo e essa continuação de projetos para fora da sede foram daí um pouco prejudicados. Uhum. Mas o trabalho foi realmente muito profícuo e muito grato. Eu sempre tenho dito, meus melhores anos de pastorado, em que eu tinha mais vigor e mais vontade, foi entre os 50 a 60 anos, nessa época. E realmente dedicamos esta força à Paróquia Nordeste, hoje, Paróquia Cristo Salvador. Eu lembro, em algumas oportunidades, eu participei no presbitério, não em todo o período, mas em alguns momentos, e a forma, se eu posso dizer, determinada, né, pastor Werner? Não, nós vamos, é aqui. Então, é realmente assim, essa determinação, e também de dar continuidade à vocação de todo o trabalho, como você mencionou, de como nasceu a Martin Luther, a Paróquia Nordeste, na época, do trabalho missionário, ou seja, que a palavra de Deus não deve estar apenas no entorno de uma comunidade acomodada, mas sim levar o evangelho para novas comunidades. Mas o pastor Eilert, ele começou o trabalho nas casas, em Colombo, né, ali perto de Quatro Barras, e foi contigo realmente que batemos estaca, né, ou seja, as raízes foram colocadas ali, né. Então, realmente, também mostra a continuidade do trabalho, muito importante, né. Continuando, Milton, no nosso tempo também criamos o segundo grupo de oase, com senhoras mais jovens. Mães diziam que não podiam ir na turma da quinta-feira porque não tinham com quem deixar as crianças. Não, e o barulho das crianças, né? Também. E aí sugerimos criar um novo grupo com essas mães e levar as crianças, e aí a Inge entra o que ela fazia. O que eu fazia? Eu arrumava o salão, daí eu colocava as minhas xicrinhas de cafezinho, né, que eu ganhei no casamento, colocava os tapetes no chão, com brinquedos para as crianças. As crianças que naquela época tinham 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos, 3 anos, agora já são casados e já têm os seus filhos, né? Também o grupo solo, o grupo de pessoas sozinhas, também começamos na nossa época para que essas pessoas sós também tivessem a oportunidade de comunhão, de encontro, de diálogo. E assim, podemos dizer que foi realmente um trabalho muito gostoso e a gente trabalhou com prazer. Eu quero que a Inge fale um pouco sobre o coral, porque a Inge se dedicou muito ao coral. Isso eu ia justamente comentar, para dar esse gancho, né? Sobrou alguma coisa para você, né, Inha? Dentro daquela pergunta, o que você veio fazer aqui? Eu assumi o coral quando a Emerli deixou, né? E como eu já tinha, assim, um pouquinho de experiência de Petrópolis, de reger o coral em Petrópolis, disse, tá, vou tentar, né? Sempre ajudada pelos meus músicos, né? O Roberto e a Zilda no piano. Às vezes eu tinha dúvida com músicas que eram mais difíceis, eu ia na casa da Zilda e digo, Zilda, toca para mim, vê como é que é isso aqui, né? Mas eu tive esse coral durante 15 anos, eu tive o coral. E onde eu me realizei mesmo, eu gostei mesmo de fazer tudo aquilo, assim, como deu para fazer, como Deus me ajudou a fazer. Realmente foi um trabalho lindo, e eu sou suspeito em falar, né, esse trabalho que foi desenvolvido lá atrás, né, hoje a Pauline, que provavelmente era uma das crianças que você estava cuidando na Oase Jovem lá, era. Gente, né? Então, a semente está lá e novas lideranças apareceram. Então... Não, a Paulina era uma delas, os filhos da Nilceia, os filhos da Sônia Böhme, né? Que eu me lembro, assim, da Liliane
Também, sim. Eu lembrei, só para partilhar agora, que o pessoal do coral ainda diz, assim, às vezes a gente procura músicas novas para cantar, daí eles dizem, eu tenho uma que a gente cantava com a Inhi, essa nós queremos cantar, e daí eles buscam lá, mas é bacana de partilhar isso, né? Uma coisa que eu coloquei para eles, cada apresentação eu colocava para eles, cantem com brilho, com um sorriso, né? Isso é o mais importante. O que me faz lembrar também com gratidão é o trabalho com as crianças, trabalho do culto infantil. Já era um trabalho bastante desenvolvido com a Inge Reubeck. No nosso tempo, ela estava lá ainda trabalhando. E notamos a falta de espaço, de lugar para trabalhar com as crianças. E Newton deve lembrar que nós construímos 2 salas de madeira ao lado da igreja, para poder ter salas para trabalho com as crianças. Mas essas salas ficaram, acho que só 1 ou 2 anos, e aí já partimos para o projeto para a construção da nova ala do lado da igreja, em alvenaria, para ter espaço para secretaria, gabinete pastoral, uma salinha para creche para as crianças que ainda não podiam ir na escola dominical, no culto infantil. E assim, criando mais espaço para o trabalho com as crianças. Só que esse espaço foi também ficando pequeno. E aí, o pessoal do culto infantil começou a me pressionar e dizer, pastor, está na hora de o senhor sair daqui da casa, porque nós precisamos da casa, precisamos de salas para o trabalho com as crianças. E aí nos movimentamos com a comunidade à procura de um apartamento e achamos esse apartamento onde vocês estão morando também, bem de frente da igreja praticamente, podendo assim abrir toda a casa pastoral para o trabalho não só do culto infantil, mas de todos os grupos da comunidade. Eu não esqueço que eu adquiri um caderno para fazer um livro ouro na época, deve estar na secretaria esse caderno ainda. De capa amarela o caderno, eu sei onde ele está. E o objetivo foi conseguir 20 pessoas a doar R$3.000 cada uma. Daria R$60.000, era o preço do apartamento da época. Aí eu saí, fui de lugar em lugar onde eu sabia que tinha membros que tinham condições de arcar com R$3.000 de doação. E realmente eu consegui 12 pessoas a dar R$3.000. Aí outras pessoas disseram, olha, 3 eu posso dar, mas não uma vez só. Posso dar uma em 3 vezes, em 5 vezes. Digo, olha, querendo ajudar, está bem-vindo, não interessa quanto. E assim, realmente, conseguimos juntar R$53.000 de doação. E a paróquia Nordeste, da época, ajudou com R$7.000 para cobrir os R$60.000 do apartamento. Foi assim que, em outubro, em abril de 1998, deixamos a casa atrás da igreja e nos transferimos para a nova residência no apartamento. Outra coisa também ainda a ser mencionado, comunidade Martin Luther, na nossa época foram adquiridos os bancos da igreja, antes eram cadeiras de plástico, os 3 sinos foram adquiridos. Não era cadeira de plástico. E o problema foi daí onde colocar os 3 sinos, porque a torre da igreja não comportava que os sinos badalassem. Aí encontramos uma pessoa que tinha condições de sugerir o que fazer e adaptou pequenos motorzinhos de eletrodoméstico para que não os sinos badalassem, mas somente o pêndulo. E assim pudemos também colocar esses 3 sinos na torre da igreja. E a construção do lado da igreja, isso foi totalmente coberta por campanhas feitas na época,
Inclusive, o salão da comunidade, quando nós assumimos, era bem menor ainda. Nós daí desistimos da garagem interna, onde foi aumentado mais um pedaço do salão. E depois da nossa saída, o pastor Newton Giese, aí derrubaram o salão antigo e fizeram um salão maior, que é o que está até hoje. Então, se deu também muita importância à parte de espaço para os grupos dentro da comunidade Martin Luther. É interessante ressaltar isso, né? A comunidade, a paróquia cresceu e necessitava de infraestrutura, né? E a comunidade, realmente, a paróquia, correspondia a isso, né? Eu até tinha já esquecido alguns detalhes, mas a casa de madeira, aqueles pro culto infantil que você mencionou, realmente foi em forma de mutirão lá. Pegaram o pessoal que sabia pregar e sem machucar o dedo, acho que foram 2 ou 3 finais de semana, aquilo estava pronto, né? Então, realmente, como realmente as pessoas se engajam e caminham na execução de um projeto comum. Realmente bem bonito. Eu não sei, pastores, algum comentário da parte de vocês sobre essa trajetória? Tem alguma novidade que chamou a atenção do relato? Eu acho que do trabalho com crianças, né, pastor Werner e os demais, do trabalho com crianças, a gente precisa destacar o coral Favo de Mel, né? Que vem desde a época, né? O coral está fazendo este ano 20 anos, e com a mesma regente, né, pastor Werner? Com a mesma regente, e o coral hoje tem em torno de 30 crianças, várias delas nem são filhos de membros, ou seja, é um coral com uma dimensão ecumênica, e tem feito um trabalho fantástico também nesse ano, gravando cada criança na sua casa. Vocês talvez devem ter visto alguns vídeos, 2, que eles já produziram este ano, então é um fruto também daquele trabalho com crianças da época, né? O Favo de Mel. Além do segundo pastorado, que na época era o pastor Gunther Schick, com o desenvolvimento do trabalho em Colombo, nós chamamos na época a diaconisa Eva Reis para ajudar no trabalho, principalmente trabalho com crianças na área de Colombo. Depois criamos o terceiro pastorado, que foi assumido pelo pastor Antônio Oliveira por 3 anos, e depois o pastor Günther Rickert. Então, assim, na paróquia Nordeste da época, nós éramos 3 pastorados: Pinhais, Colombo e Martin Luther. E como o pastor Günther Rickert tinha bem menos família do que a comunidade de Martin Luther, nós fizemos uma divisão de trabalho. Ele assumiu todas as famílias na área de Santa Cândida para fazer visitação àquelas famílias. Assim dividimos um pouco o nosso trabalho entre esses 2 pastorados também na época. Assim como vocês 2 hoje também compartilham os 2 pastorados. Falando da Oase e falando com a Erika Weingartner hoje, ela disse, mas lembre que a Oase, a quinta-feira, que eram 2 oases, era da quarta e da quinta, né? Então, da oase da quinta, formou-se um coral, no tempo em que a Marlene, ela era presidente e ela formou um coral da Oase. Nós tínhamos um coral da Oase. A gente cantava em bodas, em aniversários, em festinhas. Esse depois que a Marlene deixou de ser presidente, daí o negócio esfriou. Hoje, Inge e eu nos lembramos de 2 tarefas que nós tínhamos na missão da comunidade da paróquia Nordeste. Uma delas foi o coral, que sempre participou dos encontros distritais e sinodais de coros. E a outra foi o atendimento a Paranaguá e Xangri-Lá, no litoral paranaense. Uma vez por mês, descíamos, inclusive com pessoas do culto infantil, para fazer o trabalho com crianças, e nós realizávamos os cultos.
Isto era feito uma vez por mês em cada lugar, em Paranaguá e também em Xangri-Lá. A Inge lembra também que o coral cantava no Hospital de Clínicas, geralmente uma vez por mês, e também, antes da pastora Vera assumir a capelania hospitalar, nós, a partir da comunidade Martin Luther, realizamos também cultos mensais no Hospital de Clínicas. Um outro aspecto que me chamou a atenção na época, obviamente é tudo um crescimento, e se me permite, entre aspas, uma evolução. O primeiro calendário, em termos de planejamento, acho que foi no seu período aqui, que a gente começou a colocar atividades em forma de calendário, porque elas já começaram a se multiplicar, os membros se perdiam, poxa, o que é esse domingo, quando vai ter alguma coisa? Então foram os primeiros calendários. E para o público que vai estar vendo esse nosso bate-papo, na época não tinha computador, e também tinha um jornalzinho que era editado, eu não sei se era bimensal ou não, né? E como é que você fazia esse jornalzinho, pastor? Lembra para nós aí, como é que era? Tudo na base da máquina de escrever. Eu sempre tinha uma meditação inicial e depois a programação dos próximos 3 meses, né? Então, editamos, ou 4 meses. E é interessante que esses boletins nós distribuímos a todas as famílias da comunidade. Você fazia parte dos visitadores também. Cada um recebia o seu pacote com o boletim informativo da paróquia, da comunidade, e assim eram distribuídos a todos, eram alcançadas todas as famílias. Inclusive, os carnês de contribuição eram levados também pelos visitadores aos membros espalhados pelos diferentes bairros. Isso eu lembro, eram 3 a 4 visitas por ano e só uma era o carnê, né? Então ficava claro que o objetivo não era distribuir o carnê, o objetivo era realmente interagir com os membros, né? E informá-los e engajá-los. Interessante, Newton, que a herança deste tempo é de, se a gente olhar o cadastro, nosso sistema de cadastro de membros, hoje lá no cadastro da família tem lá o nome setor, e aí tem o nome de alguém, de uma pessoa daquele setor, então eram os setoristas que entregavam os carnês, ainda tem o registro no cadastro informatizado de membros hoje, interessante. E a Beatriz... Uma atenção. Quando a Paróquia Nordeste completou 25 anos, em 1990, nós estávamos na paróquia. E aí editamos um histórico dos 25 anos. Se isso ainda não foi digitado, está na hora de digitar para não perder os 25 anos de história que estão gravados. Se não tiver mais o folheto, eu tenho ele comigo ainda. Eu tenho 2 desses, pastor Werner. Está guardado numa pasta, mas vamos digitalizá-los. Aproveitando o ensejo, a gente está desafiando todos os pastores, não havia vídeo, mas a gente já tinha comentado antes, de escrever algumas coisas de como foi o período para a gente editar alguma coisa aos 50 anos. Então, tem 5 anos para preparar algo que enriqueça um pouco mais isso. Então, aos 50 anos, nós vamos ter um compêndio de todos os pastores que passaram por aqui. Temos 5 anos, então. Tem. Pode fazer com bastante calma e tranquilidade. Não pode esquecer de nenhum detalhe. Sim. Mas aí se nós estivermos bem ainda, queremos estar lá com vocês, daí, para festejar os 50. Sim, e com fotos. Os pastores comentaram assim, seria tão bom assim trazer algumas fotos que ilustrassem, que nem o que vocês comentaram, a construção da casa de madeira ao lado, a expansão e assim por diante, então que a gente possa. E só reforçando, o nosso objetivo aqui nessa conversa com vocês e com todos os pastores, não é olhar para trás em termos de saudosismo e dizer, puxa, como era bom. Sim, era bom. Hoje é bom. Nós temos uma missão para levar a comunidade à frente. Então, que isso nos impulsione, junto com os pastores que estão hoje conosco e os que virão no futuro. Então, é uma alegria a gente ver essa caminhada, que o ponto de chegada não sabemos quando será, mas será lá na frente para cada um, né? Nós tivemos 13 anos e meio na Paróquia Nordeste, hoje Cristo Salvador. Mas, ao todo, nós participamos na comunidade de Martin Luther durante 26 anos.
até meados de 2014. E foi o maior tempo da nossa vida numa comunidade. Porque, como pastor, a gente hoje está aqui, amanhã está lá, mas Curitiba foi o que venceu até hoje, 26 anos. Agora, Brusque, nós estamos 13 anos, agora já estamos mais 6. Então, já chegamos a 19 também. Não sei se vamos passar dos 26 ou não, mas eu quero colocar que sempre quando a gente fala lá em Curitiba, nós pensamos com muita gratidão do trabalho que nós pudemos ter junto com todos vocês, com todos os voluntários, com toda a boa vontade de pegar junto do trabalho como vocês tiveram e ainda têm hoje. Então, realmente, a gente pensa com muito carinho, muita gratidão nesses 26 anos que a gente conviveu na comunidade Martin Luther e na paróquia. Da mesma forma, sabe que por mais que a gente não tenha um contato tão frequente, mas não só o fato de ser compadre, mas de tudo aquilo que representou o convívio, a gente tem um carinho enorme por vocês também. Antes de passar para outra fase, eu queria talvez ouvir um pouco do pastor Alfredo e pastora Vera, como é que essas informações e histórias que o Werner contou repercutem hoje para vocês? Então, para mim tem queria fazer duas colocações, assim, bem pontuais. A primeira é que agradecer, eu acho, assim, né, pastor Werner, e essas iniciativas com relação à infraestrutura. Eu acho que hoje a gente está sempre melhorando o que já está aí, o que é possível, mas todos os trabalhos que se fizeram de lá para cá também são graças a esse espaço, a isso que foi projetado e pensado, né? Eu sei que às vezes tem colegas ou mesmo lugares que não, a gente não deve olhar para o salão, a gente não deve olhar para cima, a gente tem que olhar para a missão, mas a gente não consegue fazer um bom trabalho, uma boa missão, acolher com dignidade aquelas crianças, aqueles jovens que vêm ali, se você não tem um local adequado, organizado, limpo. E assim, para nós foi muito bom, assim, quando nós chegamos e isso estava já aqui, e a gente precisava, né, continuar e manter. Então, quando eu ouço, né, o pastor Werner falar do galpãozinho, eu tento imaginar ali, né, no nosso pátio, tento imaginar a construção das coisas e posso também imaginar como esse começo foi difícil. E a outra questão que eu queria pontuar é com relação a essa coisa que eu, de novo, vou usar a expressão que eu já usei em outros diálogos nossos, né? Tem um embrião no centro dessa comunidade que ela é diaconal, assim, por natureza. Quando tem um projeto à frente, e esse projeto está claro, e a comunidade olha para esse projeto e percebe que é um projeto que vai crescer, que vai ser para o bem da comunidade, para os filhos, para os netos, para sair, as pessoas abraçam, elas ajudam, elas se engajam, elas envolvem. Então, a gente, né, o pastor contando, agora a gente viu isso ao longo da história e também hoje, né, Newton, com as melhorias que a gente fez aqui na igreja, nos fundos, com as calçadas. Então, o quanto ainda hoje isso está né, no ar, assim, né, desse envolvimento das pessoas com a comunidade, de não esperar sempre que isso venha de algum lugar, mas eu posso contribuir, é com pouco, eu posso contribuir com mais, eu contribuo com mais, né, e por isso eu acho que, assim, a gente, como ministros, né, pastor Alfredo, a gente é imensamente grato, assim, por poder desfrutar, eu acho que desfrutar também dessa companhia, dessa grande família de lideranças, de pessoas que vêm trabalhando junto, crianças, jovens, pessoas adultas, né, as mulheres na UASE, e também de poder acompanhar essa comunidade, assim, né, como ministra religioso, né, religiosa. A pastora Vera falou desfrutar, ao mesmo tempo que desfrutar, é uma grande responsabilidade em fazer com que
as pessoas continuem tendo esta mesma motivação, né? Mas eu queria dizer que eu tenho um carinho muito grande pela Inge e pelo Werner, e quando nós chegamos, o pastor Werner estava aqui, vocês estavam aqui, coordenando ainda o Grupo Jericó, né? E o pastor Werner era alguém que eu já conhecia de antes, né? Quando o pastor Werner era pastor distrital, eu era jovem da paróquia, não se chamava ainda Paróquia das Araucárias, mas eu lembro das andanças do pastor Werner como distrital pelas comunidades, então tenho um carinho muito grande desde aquela época, ou seja, antes de eu estudar teologia ainda, né? E chegando aqui, tivemos a alegria de poder compartilhar ainda há alguns anos. Não sei que ano que vocês mudaram para Brusque? 2014. 2014, então nós ficamos ainda 2 anos juntos, né, nos grupos e trabalhando, isso foi uma alegria muito grande. E 3 aspectos da fala do pastor e da Inge que eu destaco é a questão de grupos, a importância de ter grupos na comunidade, seja um grupo de casais, de estudo, mas ter grupos onde as pessoas possam ter uma afinidade maior, partilhar da vida de uma forma mais próxima. Grupos, visitação e retiros, aonde os diferentes grupos, os pequenos grupos se encontram e se sentem fazendo parte de uma grande família. Estas 3 questões são fundamentais para que uma comunidade permaneça saudável e forte, né? Devolvo, Newton. Continua. Obrigado pela compartilhar as reflexões de vocês. Eu também tenho assim uma gratidão enorme e é um trabalho que continua, né? E as coisas vão se alterando, né? Talvez quando se fala em estrutura física, só para atualizar vocês, o que a pastora quis dizer, não são só apenas as calçadas, mas a gente está concluindo uma quadra poliesportiva para os jovens. A gente vê assim que a atividade dos jovens é algo que pode ainda ter um espaço sempre para oferecer um cantinho gostoso. Então, agora ali onde que é atrás da igreja, onde que era o estacionamento, acesso à garagem, ali agora é uma cancha para vôlei e um futebolzinho. Então, para que o jovem realmente possa dedicar um tempo lá. Então, a comunidade respondeu muito bem a essa campanha, estamos concluindo agora no final do ano, e sem dívidas para o ano que vem. É a nossa esperança. Mas eu queria realmente agradecer imensamente a disponibilidade de vocês e trazer essas lembranças gostosas para quem estava aqui naquela época, e também um pouco de história para quem não estava, e dar um espaço agora para ti, pastor Werner, e também para Inge, se quiser, qual seria a mensagem que vocês gostariam de transmitir para a comunidade hoje, olhando assim um pouco para frente, né? Dentro da caminhada que nós estamos em busca de propagar o Evangelho de Deus. Então, deixo espaço aqui para vocês darem essa mensagem. Eu também me despeço aqui agradecendo novamente a participação de vocês, e daí deixo, depois da sua mensagem, que o pastor Alfredo, a pastora Vera, conclua. Nós somos gratos pelo convite para podermos participar desses 45 anos de história da paróquia e das comunidades. E, olhando para frente, o nosso desejo é que realmente continue o trabalho de vocês, no sentido de saber, estarem conscientes de que nós estamos aí para servir. Que este servir uns aos outros, seja nos grupos, seja também no trabalho diaconal, possa acontecer e continuar acontecendo, para que possamos ser luz do mundo e sal da terra, a levar uma mensagem clara de amor e de esperança a todas as pessoas que conosco conviverem. Agradecer também por toda a paciência que o coral teve para me aguentar os 15 anos, né? E que eu sempre consegui fazer alguma coisa, e que todo mundo me ajudou, e veio ao meu encontro. Então, toda aquela noite que eu passei sem dormir, aquela primeira noite, não teve razão de ser, né? Muito obrigada por tudo, que Deus abençoe vocês. Feliz a comunidade que não esquece a sua história. Então, esses momentos, eu acho que eles estão sendo muito importantes para nós, que somos agora os ministros
neste tempo dos 45 anos aqui na paróquia, mas para todas as pessoas que fizeram parte dessa história e essas que vêm ingressando agora. Muito importante conhecer a história. Feliz a comunidade que não esquece a sua história, feliz o povo que não abandona o seu alicerce, conforme nós ouvimos nas duas palavras para este dia. Alicerce, que é Cristo que sustenta, e a história faz parte, a gente precisa lembrar da história daqueles que nos antecederam e estar presente, olhando tudo que foi feito, e Deus esteve presente em todos os momentos. Que assim sigamos. Eu só queria pode falar. Coisa. Não, eu admiro a comunidade Martin Luther pelo resgate de toda essa história, né? Porque nós já tivemos também no nosso tempo que o Werner foi sinodal, em que as comunidades esquecem o seu passado. Uhum. Esquecem, né? Uhum. Os pastores trabalharam, fizeram, mas as comunidades, os que vêm depois, esquecem. Não, porque o que vale é o que eles estão fazendo. Parabéns para vocês. Pastor, eu só quero agradecer, né, assim, e a minha gratidão vai, assim, como esposa de pastor e também como colega, né, isso que o pastor Alfredo disse antes, quando nós chegamos, né, e pastor Werner, a gente encontrou em vocês também amigos, assim, pessoas que apostaram na gente, assim, no sentido de a gente quer que vocês deem certo aqui, e aí nesse desejo de vocês a gente percebeu, eu pessoalmente percebi que isso que o pastor Werner agora há pouco falou e ficou claro, o amor de vocês também por essa comunidade, pelas famílias que estavam aqui, porque vocês queriam que a gente fosse feliz e que a comunidade, que a paróquia fosse feliz também com o nosso ministério aqui. E isso foi para nós muito consolador, foi muito gratificante, porque a gente também pôde conversar com você sobre a comunidade, sobre as famílias, sobre as pessoas, sobre como o trabalho acontecia, o que acontecia, muitas dúvidas que a gente tinha, vinha de um outro lugar, de uma cidade pequena, agora estamos numa cidade grande, e foi muito, muito importante ter vocês, então, como amigos, né? E eu lembro muito a Inge na Oase me ajudava muito, assim, né? O que eu precisava, pastora, vamos fazer isso, pastora, aquilo. E eu tenho uma gratidão muito, muito, muito grande. O pastor Alfredo sabe disso também com relação à outra paróquia onde nós estávamos, né? O nosso trabalho não era talvez tão dividido como aqui. Então, desde o primeiro momento que eu cheguei, e onde que as mulheres disseram, pastora, você vai estar aqui conosco, você vem nos auxiliar aqui. Isso, para mim, foi, assim, muito, muito bom, assim, foi um voto de confiança, foi um voto também de reafirmação, assim, para o meu ministério. E eu lembro que a Inha dizia, não tenha medo, vamos lá, vamos fazer. Então, para nós, assim, muito obrigado, Inha e Werner, pelo carinho de vocês conosco, por ter nos ajudado, por ter nos tirado nossas dúvidas e por ter nos acompanhado aqui também no começo, né? Quando tudo está assim, a gente fica caminhando, não sabe direito se faz, se não faz, o que faz. Vocês foram realmente muito, muito importantes nesse processo. Obrigado pelo carinho de vocês. Isso aí me faz muita falta, essa parte da música me faz muita falta, sabe? Me faz falta. Elas sentem também falta, Inhe. Elas sentem falta. É bom que a gente sente falta uns dos outros sempre. Isso motiva a gente a viver sempre, de alguma forma, interligados, né? E hoje a gente tem esses recursos também, né? Eu quero só somar isso, sentir falta. Ainda bem que no verão, vocês vão, às vezes, para Itapuá, a gente pode se ver no culto lá, né? Então, dá para matar um pouco de saudade. E vocês são bem-vindos aqui em Curitiba. Sempre vai ter um cantinho para vocês se hospedarem. Sintam-se bem-vindos sempre, tá? E podem vir antes dos 50 anos da comunidade, tá? Nos 46, nos 47, nos 48. Obrigado.
E agradeço ao seu neto lá, que ajudou na infância. Ficou bem melhor por aqui pelo Zoom, foi bem bom. Muito Obrigada. obrigada, gente. Obrigada pela partilha aí, foi muito... Que legal. Um Muito bom. abração para vocês.